Fala pessoal, eu sou o Luan, esse é o Pop Culture Spin e no vídeo de hoje nós vamos falar de uma das músicas mais emblemáticas da cultura brasileira. Nós vamos conhecer a história da música O Bêbado e o Equilibrista, interpretada magistralmente pela nossa grande Elis Regina e que é considerada até hoje como o hino da anistia. A música escrita por Aldir Blanc e João Bosco tem um impacto cultural gigantesco e é considerada até hoje como o hino da anistia. Então, essa é a nossa pauta de hoje. E sem mais delongas, bora pra vinheta! Atenção, senhores pais. A programação a seguir, senhores pais, para menores de 18 anos. No ar. Os anos 70 para mim. Eu sou da década de 60. Para entender a canção, nós precisamos retornar, fazer uma viagem no tempo ao Brasil dos anos 70. Uma época ainda muito repressiva por conta da ditadura militar. Uma época também marcada por muitas incertezas. A década de 70 no Brasil foi um período marcado pela sucessão de governos militares, onde brasileiros eram caçados, exilados e proibidos de exercer suas profissões. Centenas de milhares de pessoas foram perseguidas pela ditadura. Vai morar aqui! Vai morar aqui! Ato público está proibido. Não admitimos passeata nem comício. Está todo mundo preso. Muitos artistas na época utilizavam da sua música justamente para expressar esse descontentamento com a ditadura e através das suas letras eles expressavam a sua luta pela liberdade. A censura atuava em todas as áreas da sociedade. Cenas de filmes, versos de músicas, notícias de jornais, peças de teatro e livros eram mutilados, cortados, vetados, às vezes de forma incompreensível. Em 1979, o Brasil viveu a promulgação da Lei da Anistia, onde foi permitido que artistas e políticos exilados em outros países pudessem retornar ao Brasil. E nesse contexto, a canção se tornou um símbolo de resistência e de anistia, dando ali ênfase a esse momento tão importante na redemocratização do Brasil. O ato inconstitucional número 5, ou como conhecido o AI-5, de 13 de dezembro de 1968, suspendeu direitos civis e deu mais poder aos militares. Nos jornais, muitas notícias eram censuradas. Como protesto, o Estado de São Paulo publicava versos dos Lusíadas para preencher os espaços vazios. O Pasquim brincou com o grito do Ipiranga e 9 de seus jornalistas foram presos. A peça Rasga Coração, de Oduvaldo Viana Filho, ganhou o primeiro lugar em um concurso de dramaturgia promovido pelo governo. Apesar disso, a censura proibiu a montagem da peça. Esse ato, considerado um dos tempos mais obscuros e cruéis da ditadura militar, deu aos militares o poder da censura, da opressão e da repressão, passando a perseguir diversos artistas por conta das suas letras e da forma com que eles comunicavam seu descontentamento com a ditadura. E esse cenário de opressão durou até a abertura política de 1970, que permitiu a Lei da Anistia. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. E O Bêbado e o Equilibrista reflete esse anseio por liberdade e justiça. A letra de O Bêbado e o Equilibrista é cheia de metáforas e simbolismos, como por exemplo: o bêbado com chapéu coco fazia irreverências mil. O bêbado pode representar o povo brasileiro, justamente naquele momento onde ele tenta manter a irreverência e a alegria, mesmo em tempos difíceis. A esperança equilibrista sabe que o show de todo artista tem que continuar. A equilibrista representa a persistência e a luta por justiça e liberdade. E não podemos esquecer do trecho que fala sobre a volta do irmão do Enfio.
Quem assistiu o filme Elis teve um pouquinho do que foi a relação deles durante o filme, mas, para simplificar, eram amigos e a Elis, na época, foi obrigada pelos militares a cantar o hino nacional e também algumas músicas nas Olimpíadas Militares. Isso com toda uma repressão e toda uma perseguição que houve na vida dela, até mesmo com ameaças ao próprio filho da Elis. Ó Madalena, o meu peito percebeu que o mar é uma gota comparado ao canto meu. Nesse contexto, o Betinho, irmão do Enfio, se sentiu muito magoado com aquela situação. Isso fez com que ele desenhasse uma charge, afinal ele era um chargista, enterrando a Elis Regina. E a Elis Regina, então, em conversa com ele, tentou explicar toda a situação, o que não deu muito resultado, mas foi em Um Bêbado Equilibrista que ela conseguiu se redimir dessa questão, né, trazendo ali o nome do Enfio durante a música. Essa é a maior cantora do Brasil, cantando para esses filhos da puta. Logo o sol se desespera e se esconde lá na serra. O que é meu não se divide. Também ligado a essa questão de mobilização política do povo, e um fato que trouxe muita comoção e gerou muitos protestos por todo o país, foi a morte de Vladimir Rizor, que foi um jornalista morto pela ditadura militar em 1975. O Diário Oficial da União publicou só agora a sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos anunciada há 5 anos. Os governos Temer e Bolsonaro ignoraram a decisão. A Corte considerou o Estado brasileiro responsável pela falta de investigação, de julgamento e de punição dos responsáveis pela tortura e pelo assassinato do jornalista Vladimir Herzog em 25 de outubro de 1975. O país também foi responsabilizado pela violação dos direitos a conhecer a verdade e pela integridade pessoal dos familiares de Herzog. A música cita a tristeza pela perda de Vladimir e também de outros que sofreram nas mãos do regime militar. Isso através do verso: chora a nossa pátria mãe gentil, choram Marias e Clarices no solo do Brasil, simbolizando o luto e a dor das famílias brasileiras e de todos os seus entes queridos que perderam por conta das torturas realizadas pelo regime militar. Fui demasiadamente torturado. Toda a minha família foi torturada, inclusive minha filha de 10 anos de idade, que foi interrogada e torturada pelo exército. A minha mulher, que foi torturada na minha frente. 3 irmãos meus, sendo que um deles perdeu a audição de um dos ouvidos. A minha secretária particular e o meu motorista. Pode descrever-nos a tortura, como foi? Despido, molharam meu corpo e eu fui dependurado em um cano, de cabeça para baixo, a partir das 10h30 da manhã até as 5 da tarde, quando perdi os sentidos, uma vez que um dos militares me introduziu na uretra um fio eletrificado. Aí perdi o conhecimento. Elis Regina era conhecida não somente pela sua potência vocal, pelo seu talento, pela sua presença de palco, mas também pela sua coragem de se posicionar politicamente. Ao gravar O Bêbado e o Equilibrista em seu álbum Elis, Essa Mulher, de 1979, Elis eternizou essa canção como uma voz que tinha muito a dizer. Ela deu voz a uma música que representava a esperança e a resiliência, transformando ela em um marco e em uma ferramenta muito poderosa contra toda a opressão vivida durante a ditadura. A canção ganhou muita força e foi tocada frequentemente em diversos eventos políticos históricos que conhecemos na época em que buscávamos a redemocratização do Brasil. E a lei da anistia ela foi o primeiro passo ali nos anos 70, mas muita coisa ainda aconteceu pela frente. Mas isso é tema para outro vídeo e envolve também vários outros artistas que eu vou trazer no documentário. Eles foram torturados, mas não calados. Caía a tarde feito um viaduto e um bêbado trajando luto e lembrou carnaval.
da canção coincidiu com o lançamento da Lei da Anistia, a canção então ela se tornou esse símbolo da anistia e até hoje ela ressoa. Ela é uma canção que ela vem atravessando várias gerações e é através dela que nós lembramos o quanto nós precisamos nos manter firmes e fortes. Como diria a canção de Gal, a canção permanece relevante para nossa história, para nossa cultura e para o contexto político até hoje. Vários críticos e vários artistas citam a canção como um marco muito importante quando se fala em resistência cultural. Gilberto Gil, por exemplo, descreveu a canção como uma música encapsulada como a dor e a esperança de um período conturbado. Aldir Blanc e João Bosco escreveram essa música pensando na esperança de dias melhores e na saudade de seus amigos artistas que estavam exilados. A figura do irmão do Enfio, do Betinho, cartunista, é uma inspiração direta para o Equilibrista, representando todos aqueles que de alguma forma foram obrigados a deixar o Brasil. Eu ia perguntar se você considera que o seu exílio, quer dizer, a sua viagem forçada, a sua vida forçada, sua ida forçada para Londres, se foi um momento ruim mesmo na sua vida, ou se não, como é que você vê isso hoje? Vejo como tendo sido bastante ruim para mim na hora e, de uma certa forma, aquilo me pôs no meu destino de uma maneira que me fez sentir com menos liberdade em relação a planejar a minha vida. A referência, Marias e Clarices, faz uma ligação direta com todas aquelas mulheres que perderam entes queridos durante a repressão e as torturas que eram realizadas pela ditadura. A parceria de Aldir Blanc e de João Bosco é considerada uma das mais frutíferas da MPB, ou seja, da música popular brasileira. Eles se conheceram no início dos anos 70 e logo ali começaram a colaborar em diversas outras canções. O João veio de Ouro Preto com um repertório de músicas que, na casa de um amigo meu, quando eu ouvi pela primeira vez, me espantou pela violência delas. Acordes muito fortes, uma linha melódica muito angustiada. Eu me identifiquei imediatamente com o que ouvi e pensei que se eu tivesse que fazer um trabalho para valer, tinha que ser com esse cara. A letra de O Bêbado Equilibrista foi composta em 1978, durante um período de intensas atividades criativas da dupla. João Bosco criou a melodia inspirada no samba e no jazz, enquanto Aldir Blanc escreveu a letra cheia de referências e simbolismos culturais e políticos do nosso país. Aldir Blanc já mencionou em entrevista que a inspiração da letra veio justamente pelo sentimento de angústia e de necessidade de seguir em frente, de ter uma esperança pela frente. E ele disse: "Nós queríamos falar sobre a luta e a resistência, mas também sobre a esperança e a capacidade de continuar, mesmo nas piores condições." Nos encaminhando então para o fim dessa viagem ao passado, sabemos que Elis Regina, a maior cantora do nosso país, foi a responsável por imortalizar essa canção. O seu desenvolvimento emocional com a canção, a sua potência vocal e as suas habilidades de transmitir as nuances da letra dessa música tornaram ela um verdadeiro hino. Em várias entrevistas, Elis Regina expressou o quanto ela se sentia feliz por ser a intérprete dessa canção, o quanto ela se sentia conectada com a canção, mas principalmente com o quanto aquela canção tinha a capacidade de transmitir o sentimento de resistência e de esperança. E nesse contexto, Elis disse: "Cada vez que eu canto essa música, eu sinto a dor e a esperança do meu povo", afirmou Elis. Bom, pessoal, décadas depois do seu lançamento, a música O Bêbado Equilibrista segue ressoando pelas novas gerações. A canção é frequentemente tocada em eventos que relembram a luta pela democracia e a sua mensagem de resistência e esperança permanece relevante. Artistas contemporâneos como Maria Gadu e Criolo já interpretaram a canção em shows e entrevistas, destacando a sua importância contínua. Em entrevista, Maria Gadu disse: "É uma música que fala de um Brasil que ainda luta por justiça e igualdade. O Bêbado Equilibrista é mais do que uma música, é um testemunho histórico, é um grito por resistência e liberdade.
Sua importância vai muito além de belas letras e de poesia, pois simboliza a luta por anistia e a luta pela liberdade de um Brasil que vivia em opressão. Eu espero que você tenha gostado de conhecer a história de uma das canções mais emblemáticas e que fez parte de um movimento que ressoa até hoje, que é a nossa música popular brasileira. É uma música que eu tenho um carinho muito grande. Eu possuo o álbum Elis Essa Mulher, em LP original da época, e pra gente finalizar esse vídeo, nós vamos ouvir um pouco da canção O Bêbado Equilibrista na minha vitrola. Eis aqui o LP. Elis Essa Mulher. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu joinha. Não esquece de ativar o sininho para que você receba as notificações toda vez que sair um novo vídeo no canal. Esse foi o Pop Culture Spin e eu aguardo você no próximo vídeo.